Olá, vamos para nosso segundo vídeo do jogo Quiz, Perguntas e Resposta. Neste vídeo nós iremos aprender a pegarmos as perguntas e colocarmos dentro do nosso jogo. Então vamos dar continuidade ao desenvolvimento do nosso quiz. Para isso, nós iremos adicionar alguns objetos. Vamos começar aqui, botão direito, Insert New Object, e vamos inserir o objeto Array. Esse objeto ele vai servir para que a gente possa colocarmos as nossas perguntas dentro deste array. Assim que nós adicionarmos o objeto do tipo array, nós precisamos mudar algumas propriedades dele. Então vamos clicar aqui no objeto array, nós adicionamos, e nas propriedades dele nós vamos mudar aqui o tamanho deste array. Então é necessário que o tamanho deste array ele seja exatamente a quantidade de perguntas que você tem no arquivo. No caso deste arquivo em específico, nós temos 21 questões. Então eu vou definir que o tamanho do meu array ele é 21. Vamos adicionar aqui mais um objeto. E agora nós vamos criar um objeto function. Esse objeto function ele vai servir para que a gente possa criarmos funções que vão, por exemplo, carregar as nossas perguntas, que vão escolher uma pergunta aleatória, que vão verificar se a pergunta ela está correta ou não. A gente vai aprender a fazer isso tudo durante os vídeos. E por fim, nós vamos adicionar um objeto do tipo Ajax. Este objeto ele vai servir para que a gente possa carregar o arquivo onde as perguntas elas estarão. Então, a ideia desse quiz é que a gente tenha um banco de questões e a gente possa, através desse banco de questões, buscá-las para o nosso jogo. Para isso, a primeira coisa que nós precisamos fazer é criarmos um arquivo do tipo TXT. Esse arquivo ele vai conter todas as perguntas que serão utilizadas dentro do nosso quiz. Para que você possa fazer as perguntas, é muito simples. Então, aqui primeiro você vai colocar aqui a pergunta. Nós vamos colocar a pergunta e ao fim da pergunta nós vamos colocar o ponto e vírgula. É esse ponto e vírgula que vai determinar que nós podemos passar para outra linha. E logo abaixo nós colocaremos as respostas. E a mesma coisa, ao fim da resposta nós colocaremos o ponto e vírgula. Então dentro do construct nós vamos identificar que aquele ponto e vírgula ele é o fim da linha e a gente pode pular para a próxima linha. E logo após as respostas, nós vamos colocar a resposta correta. E aqui nós não vamos utilizar ponto e vírgula, que vai identificar exatamente que esta aqui é a resposta correta. E para que você possa criar outra pergunta, nós vamos colocar aqui este sinal, esse tracinho, para que a gente possa, dentro do construct, dizer que essa pergunta ela encerrou e a gente vai para a próxima pergunta. Então, por exemplo, aqui, vamos colocar aqui. E nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos colocar ponto e vírgula ao fim da pergunta e logo a gente coloca as questões. E logo após a gente colocou as questões, nós vamos colocar a resposta certa. O interessante aqui é que você coloque as questões certas em ordens diferentes. Então, por exemplo, aqui no de cima, nós colocamos aqui na letra A, por exemplo, na primeira. Aqui a gente já colocou na letra D. Então, você vai criar este arquivo de perguntas colocando todas as perguntas dessa forma que eu apresentei para você. Eu já tenho e disponibilizei uma série de perguntas que você pode
utilizá-las para a realização deste quiz. Então, aqui a gente tem várias perguntas. Ao todo, nós temos 20 perguntas aqui. Então, nós vamos usar, neste projeto, este arquivo. Mas você pode criar o seu arquivo de perguntas. Basta você seguir este modelo que eu apontei aqui. Vamos voltar aqui no Construct. E o que nós precisamos fazer? A primeira coisa que nós precisamos fazer é importar este arquivo de pergunta para o nosso Construct. Então, nós vamos aqui em Projects, Files, botão direito, Import Files. E nós vamos selecionar o arquivo de perguntas. Ele vai ser inserido aqui para nós. Então, caso você, por exemplo, está fazendo o quiz e você quer adicionar mais perguntas, aí você precisa ir no arquivo, adicionar ou alterar a pergunta que você quer, excluir este arquivo aqui que a gente acabou de adicionar e incluir esse novo arquivo atualizado. Então, você sempre precisa fazer isso, tá? E aí vamos agora aprender a carregar essas perguntas. Então, vamos aqui, eventos tela inicial, os nossos eventos da nossa tela principal. E aqui nós vamos criar duas variáveis. Vamos criar aqui uma variável chamada total perguntas. Ela vai ser numérica. Aqui nós vamos definir a quantidade de perguntas. Então, no meu caso aqui, eu quero o total de 20 perguntas. E nós vamos definir ela como constante, porque ela não vai mudar esse valor de 20, ele sempre vai ser 20. E vamos dar aqui OK. E vamos criar mais uma variável. No caso aqui, nós vamos chamar de index. Também numérica, com valor 0. O que essa variável ela vai servir? Ela vai servir para que a gente possa percorrer o nosso arquivo e adicionar as perguntas no array que a gente colocou. Vamos criar aqui um evento. Adicionar evento de sistema on start of layout. E aqui, o que nós vamos colocar? Nós vamos adicionar aqui o Ajax. Ajax. E eu vou selecionar aqui Request Project File. Que aí eu estou carregando um arquivo. Aqui nós vamos colocar aqui uma tag. Vamos chamá-la de carregar perguntas. E logo abaixo nós vamos selecionar o arquivo que a gente quer. No caso, arquivo perguntas.txt. Vamos criar mais um evento, adicionar evento. E vamos lá, ó. Ajax on complete. Então, ao eu carregar o arquivo, o que eu irei fazer? Então, vamos colocar aqui uma tag, a que a gente colocou, ó, carregar perguntas. A tag que nós criamos a princípio. E aí a gente vai adicionar uma ação. Então, nós vamos colocar aqui, ó, adicionar ação, uma função. E vamos chamar a função, ó, call function. E vamos dar um nome aqui para a função que a gente vai criar. Vamos colocar aqui pergunta. E OK. E aí, por fim, nós vamos criar agora uma função. Vamos adicionar aqui um novo evento, function. E vamos colocar aqui onFunction. E vamos usar o mesmo nome que nós demos aqui anteriormente, ó, pergunta. E vamos aqui adicionar um subevento, um botão direito em cima aqui da nossa função, adicionar um subevento. Vamos colocar aqui System e vamos escolher a opção For. Nós vamos criar um looping, vamos criar uma estrutura de repetição. E vamos colocar, ó, pergunta. Ele vai iniciar sempre do 0 e o fim dela vai ser o quê? Total perguntas menos 1. E vamos adicionar a ação dentro da nossa estrutura. Então, adicionar a ação e vamos colocar aqui array. E vamos selecionar a opção Set at X. Então, vamos lá. No X, o que nós vamos colocar?
nós vamos setar aqui o index, e aí nós estamos escolhendo a posição, e nós vamos fazer a seguinte forma, ó. String token at ajax ponto last data, vírgula, index, vírgula, barra, e vou fechar os parênteses. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar toda a informação da pergunta até a barra. Então aqui eu identifico a barra e pego toda a informação que eu tenho antes dela e adiciono dentro do meu vetor, dentro do meu array. Done? E aqui nós vamos adicionar uma outra ação de sistema, add to index 1, para que a gente possa adicionar em cada posição do meu array as nossas perguntas. Então, no índice 0 dele, eu vou ter a primeira pergunta, no índice 1, eu vou ter a segunda, no índice 2, a terceira, e assim por diante. E agora, nós vamos chamar essa pergunta e apresentá-la para o jogador. Então, para isso, vamos aqui nos eventos da tela do quiz e vamos adicionar algumas variáveis. A primeira variável que nós vamos adicionar é a variável número aleatório. Essa variável ela vai funcionar para que a gente possa apresentar questões aleatórias para o nosso jogador. Então a ideia aqui é que, por exemplo, o meu quiz ele tem 10 perguntas. E aí eu vou gerar aleatoriamente 5 dessas perguntas para que ele possa responder. E vamos aqui criar as nossas funções. Mas primeiro, para ficar mais organizado aqui os nossos eventos, vamos adicionar um grupo e vamos colocar aqui, ó, carregar perguntas. Isso para que fique mais fácil de identificar o que cada coisa está fazendo dentro do nosso jogo. E vamos adicionar aqui dentro das perguntas um evento. Então, vamos aqui adicionar um evento de sistema e eu vou colocar aqui um start of layout, ao iniciar o layout. E o que nós vamos fazer? Nós vamos chamar a função que vai gerar a pergunta aleatória. Então, function, call function. E aqui nós vamos colocar o nome da nossa função. Então, vamos colocar aqui, ó, chamar pergunta aleatória. E vamos criar aqui mais um evento. Botão direito, adicionar, adicionar subevento. E vamos criar a nossa função, ó, function onFunction. E vamos chamá-la de chamar pergunta aleatória. E dentro dela, vamos colocar algumas coisas. Primeira coisa que nós vamos colocar é o seguinte. Já aproveitando, vamos pegar aqui a nossa imagem da resposta A e vamos setar o frame e colocarmos o frame 0. Por que disso? Porque caso ele venha clicar na pergunta e ela for certa, a ideia é que o frame fique verde, aquela fique verde que mostra que ele acertou. Então, na próxima pergunta, ele tem que voltar para o estado normal, ou seja, não mostrar que é verde. Então, por isso que nós vamos fazer isso. E aí nós vamos fazer para todas as questões. Então, IMG questão B, set frame, e vamos colocar 0. Vamos fazer também para o C, set frame, 0. E vamos fazer para o D, imagem D, set frame, 0. Feito isso, vamos aqui gerar um número aleatório. Então, vamos lá, ó. System set value. Então, aqui no número aleatório, nós vamos gerar aqui um número aleatório. Então, vamos lá, olha. Random, uma função que ele já gera um número aleatório. Nós queremos gerar um número aleatório. De quantos? O total de perguntas. Então, vamos lá, ó. Total de perguntas menos 1. E aí ele vai gerar um número aleatório para nós. Por que o menos 1? Porque lembrando lá que o nosso array ele começa do 0 e vai até o 19. Adicionar ação.
e vamos pegar aqui, ó, o texto da questão 7test. Então, vamos setar a questão primeiro. E aqui, o que nós iremos fazer? Ó, string, token at, abre o parênteses. Agora eu vou pegar o que? Do array, ó, array.at. Quero pegar a posição e vou colocar aqui, ó, número aleatório. Ou seja, aqui eu estou pegando a posição do meu array. No caso aqui, a variável que vai gerar aleatória. Vírgula. E aí eu vou colocar 0, vírgula, abre aspas, ponto e vírgula. Lembra lá que no nosso arquivo, a pergunta ela sempre termina o quê? Com ponto e vírgula. Então eu vou pegar tudo que está antes do ponto e vírgula. E vou fechar os dois parênteses. Eu vou copiar aqui para ficar mais fácil de fazer os outros. Então, vou dar um Ctrl C aqui e done. E aí eu vou fazer para agora as minhas alternativas. Ó. Adicionar ação, txt alternativa a 7texto e vou colar. E aqui, o que nós vamos mudar? Aqui, ao invés de 0, eu colocarei 1. E vamos fazer para os demais. Ó. B, 7texto, 2. C, 7texto, 3. E por fim, o D, 7texto. E aí eu vou colocar aqui 4. E vamos aqui criar também uma nova variável. Vamos lá, ó, adicionar global variable e vamos colocar aqui resposta correta. Essa vai ser do tipo texto. Vamos deixar aqui o valor inicial vazio. Ok. Qual que é a ideia? A ideia é que, além da pergunta e das questões, a gente também tenha a resposta correta. Ela vai servir exatamente para guardar sempre a resposta correta desta pergunta. E aqui, ó, logo após a gente apresentar a pergunta e as alternativas, nós vamos aqui adicionar uma ação de sistema, setValue, e vamos colocar aqui, ó, resposta correta. E vamos colar aqui o nosso código que a gente fez com relação a pegar as perguntas. E vamos colocar aqui 5. Ok. Muito bem. Agora vamos testar e vemos o resultado. Ó, vamos vir aqui em tela inicial, vamos rodar o nosso jogo. Ao rodarmos o nosso jogo, ele já vai carregar o arquivo de perguntas. Vamos clicar aqui em começar. E aqui a gente já pode ver que nós temos as perguntas já criadas no nosso quiz. É isso aí. Acabamos de colocar as perguntas no nosso jogo. A próxima etapa é a gente colocarmos os sons que serão emitidos durante o jogo. Nós vamos ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.